Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AgriPros Podcast. Me chamo João Lima, estou acompanhado da apresentadora Júlia Marinho e hoje é o nosso último episódio dessa temporada especial que está acontecendo na Expoema, esse evento tão marcante e importante para a nossa cidade, São Luís, tanto para produtores, pesquisadores e extensionistas e também para toda a sociedade. E antes de darmos início ao nosso episódio especial aqui na Expoema, queremos registrar os nossos agradecimentos. Agradecemos ao EMANET pela parceria fundamental que possibilita a difusão deste projeto por meio da tecnologia e da comunicação. Agradecemos também à ProExSci por possibilitar que a execução desta ação de extensão que aproxima a universidade e a sociedade. Agradecemos também ao nosso Departamento de Economia Rural, ao Centro de Ciências Agrárias, que nos inspira, que nos acolhe também na formação e nas atividades acadêmicas. E, claro, em especial, ao EMA, que nos inspira a levar conhecimento a todos. E no episódio de hoje é muito especial. Iremos conversar sobre a agricultura familiar, Universidade de Desenvolvimento Sustentável, no Maranhão. E para isso temos a honra de receber a Superintendente de Comercialização, Alessandra Araújo. Seja bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra recebê-la aqui. Sim, é um prazer. Em nome do nosso secretário Ibira do Pindaré, estar aqui participando, trazendo para vocês um pouco, da nossa história da política da agricultura familiar no estado do Maranhão. Alessandra, a Expoema é um dos maiores eventos agropecuários do Maranhão, né? Então, qual é a importância para a agricultura familiar e para a produção local? Então, a principal estratégia da Secretaria manter esse estande institucional aqui dentro da Expoema é justamente transparecer, mostrar para uma área, A Expoema, ela vem com o intuito de apresentar grandes projetos, é a questão do rural. Então, a SAF vem para mostrar, para marcar seu espaço, aonde ela vai apresentar programas e projetos voltados para a agricultura familiar, um diferencial mostrando equipamentos de menor porte, exclusivo para o agricultor familiar, e uma das nossas principais cartas de visita, que é a Feira da Agricultura Familiar, que é o programa Mais Renda Rural da Agricultura Familiar, aonde a SAF vai estar mostrando, para quem não conhece, para turistas, que aqui nós temos visitantes que vieram para a rodada de negócios, para estudantes, para o próprio agricultor familiar, médio e o grande porte, o que a agricultura familiar maranhense tem. Então nós temos barracas de frutas nativas, nós temos empreendedores com as propostas de mel, mel tiúba, propostas de projetos de pesquisa em parceria com a Vale do Rio Doce na Estação do Conhecimento da Arari, e mostrar que a agricultura familiar ela é forte e ela precisa ter seu espaço bem representado também dentro da Expoema. Certo. E a senhora deve ter observado que nós também temos um stand da UEMA aqui na Expoema. E eu gostaria de saber como que a senhora enxerga a participação da juventude universitária, das instituições de ensino aqui nesse espaço da Expoema. Então, nós estamos muito bem localizados, cercados de esperança. Além da UEMA, nós temos também o IEMA, e onde nós estamos com propostas, de projetos de pesquisa, de inovação tecnológica, e eu vejo muita esperança nos alunos, na extensão universitária, porque é daí que vai surgir propostas para o desenvolvimento sustentável nos próximos projetos que vão tratar com a agricultura familiar, tendo em voga a questão de acesso a mercados diferenciados e principalmente a preservação do meio ambiente. Quando eu falo desenvolvimento sustentável nos projetos, vem da universidade, vem dos projetos de extensão, para a gente levar para esse agricultor familiar a importância de se preservar o meio ambiente, de se dar valor ao que tem, dentro da sua unidade de produção familiar, que ele vê que ele tem todas as ferramentas na mão, mas ele precisa daquele apoio. Então eu vejo a questão acadêmica muito importante, está no campo e também está formulando projetos, tendo acesso a bolsas de pesquisa, FAPEMA, fazendo mestrado, doutorado, ou indo para a parte mais tecnológica, para poder a gente receber todo esse fruto e levando para o agricultor familiar. É muito importante a presença da universidade dentro desse espaço aqui da UEMA e dentro desse universo que é de fortalecer a agricultura familiar. É verdade, Alessandra, até porque a Expoema é um mercado, Isso. né? Tem que estar presente. É uma vitrine. É uma vitrine. Tanto é uma vitrine que, não sei se vocês conhecem, mas tem um produtor
Ele é de uma cachaçaria mexicana. E eu fui visitar, estou fazendo uma visita, né? Gosto de ver as novidades. Ele tem um licor de vinagreira. Sim. Ele tem o licor de vinagreira, é uma agregação de valor fantástica para quem pensa que a vinagreira, né, é apenas um complemento de alguma refeição. E quando eu falei para ele falou: Alessandra, eu quero justamente visitar vocês, que eu quero ver, dentro dos agricultores familiares que vocês dão assistência no entorno da ilha, quem poderia me fornecendo a matéria-prima que é a vinagreira. Então, é uma rede de contato. Às vezes vem para cá, é uma experiência, às vezes eles vêm para cá e eles não têm uma venda, sabe, assim, considerada, mas eles fazem contatos futuros. Então, isso é muito satisfatório. Então, ali eu já tenho uns encaminhamentos para fornecimento para esse licor. É uma delícia o licor de vinagreira. Está localizado aonde? Ele está no Espaço do Empreendedor, da CEINC, que também é uma secretaria estadual. Incrível, muito bom saber. É muito bom. Sabemos que o Maranhão, a agricultura familiar, representa boa parte da produção de alimentos, certo? Sim. Então, quais são essas políticas, os programas que têm sido implementados para fortalecer esse setor? Então, a Secretaria de Agricultura Familiar, ela foi criada no estado do Maranhão, antes só tinha Sagrima, e foi uma demanda, foi um grito de ajuda da própria representação da agricultura familiar maranhense. Então foi criada a nossa Secretaria de Agricultura Familiar. E quando ela foi criada, ela foi construída em 3 grandes pilares. É a área de produção, que nós temos a Superintendência de Organização Produtiva, nós temos a de Tecnologias Sociais e temos a que eu atuo, que é a de comercialização, onde a gente fecha uma cadeia que vai desde o preparo de área, a produção, a comercialização e também a captação de recursos para o uso de tecnologias sociais no campo. Então nós temos muitos projetos apoiados pelo Estado e temos muitos projetos por captação de recursos, principalmente do governo federal, onde abriu as portas para estar recebendo o nosso secretário, nosso secretário Bira. Ele tem um grande e uma facilidade muito grande a nível de governo federal. Então o Ministério do Desenvolvimento Social, ele tem dado um grande apoio dentro da nossa secretaria. Então nós podemos começar a citar os programas de cisterna, o programa Primeira e Segunda Água. Nós temos a parte do algodão agroecológico, que é um projeto que está sendo implementado em apoio e parceria com a Embrapa em Alcântara. Nós temos projetos agroindustriais e na minha superintendência eu tenho o programa federal, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que ele é onde o governo federal comprou excedente do produto da agricultura familiar e doa para quem está em risco de insegurança alimentar. Temos o PROCAF, que é um programa estadual, que esse é o diferencial. O Maranhão, ele desde 2016, ele faz um destaque do recurso dele estadual para comprar também produtos da agricultura familiar. Nesse caso, vai diferir do PA, porque é do CNPJ e o PA trabalha com a pessoa física. E nós temos o Departamento de Mercados e Feiras, onde a Secretaria, por meio do programa Mais Renda Rural, ele fomenta associações, cooperativas ou a própria gestão municipal que queira montar uma feira. Nós entramos com a barraca, entramos com a feirinha itinerante, onde a gente leva toda uma estrutura e monta nos dias que a prefeitura ou a cooperativa solicita esse apoio. E temos também o programa de Garantia Safra, onde a SAF ela também executa em parceria com a GERP. A GERP é a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária, ela é a instituição, a única pública oficial responsável pela terra no estado do Maranhão, e ela é vinculada à secretaria. Então nós trabalhamos em parcerias. E por último, que eu acho muito importante, foi uma parceria que o governo federal fez, o governo estadual fez com o FIDA, que é um organismo internacional, onde nós conseguimos captar, por meio da apresentação de um projeto, é o projeto PAGES, onde ele captou esse recurso internacional por meio de doação, que é o mais importante. Nós temos a nossa contrapartida, claro, em questão de estrutura, técnicos, e nós trabalhamos numa parte, são 37 municípios na região do Turi, e dando destaque mais para a região Tocantina e Amarante, Buriticupu e a Sailândia, onde nós fazemos um projeto onde ele vai atuar com o incentivo à produção local, principalmente a recuperação de área degradada e a articulação institucional. Então é um projeto que eu lhe digo que é completo, é um projeto onde o governo, é o FIDA, é uma fundação de recursos internacionais que já atua no Brasil há muito tempo, onde ele vem para um estado, né, carente, um estado do Nordeste pobre, mas que tem uma riqueza, né, que nós somos
pré-amazônico. Então esse projeto ele pega toda a parte de pré-amazônico e dá um destaque muito grande em incentivo à produção local, preservação de meio ambiente, e o público principal é povos e comunidades tradicionais, que no caso do Maranhão é riquíssimo. Nós vamos estar trabalhando com as quebradeiras de coco, com as extrativistas, pescadores artesanais e os nossos indígenas. Então é um projeto que também está dentro da SAF. Então ela tem o Cadastro Ambiental Rural. Então assim, para quem é apaixonado pela agricultura familiar, passa ali, você percorre, é um prazer imenso você estar ali dentro, trabalhando com esse público tão carente e tão hospitaleiro que é o agricultor familiar maranhense. Incrível, Alessandra. Bom, nós como estudantes da Ciências Agrárias, nós vemos a importância da pesquisa, da extensão, do ensino no campo. Então, nós gostaríamos de saber, né, de que forma a Secretaria ela tem buscado se aproximar à universidade dos jovens pesquisadores. Assim, o principal ponto que eu vejo é a recepção de todos vocês como estagiários, né? Vocês são importantíssimos em todas as superintendências. Vocês são, assim, a alegria, a força jovem que chega dentro de uma secretaria. Mas a orientação do nosso secretário Bira é sempre buscar. Ele gosta do jovem, ele gosta da inovação, então ele sempre busca as universidades para estar trabalhando em parceria com os nossos projetos. Nós temos também propostas de bolsas. Às vezes nós temos projetos que dentro do escopo do plano de trabalho, ele dá essa permissão da contratação de bolsistas, ele dá a questão do intercâmbio de cultura e também com as universidades. Então nós temos um trabalho que eu vejo lá com a Leda, que é a nossa superintendente, com o professor Itaã. Então a gente sempre está tratando, assim como a indicação. A maioria dos nossos técnicos hoje, assessores e às vezes coordenadores, são todos vindos da universidade, principalmente da UEMA. Então as nossas superintendentes, nossos assessores técnicos, acho que 80% é UEMA. Então, sabe, é um espaço aberto para a UEMA, para a UFMA. Nós também temos o IEMA, entrando com os técnicos, e temos também o Instituto Florence, a UFMA, o IFMA, Maracanã, principalmente a parte de agroindústria. Então é assim, é um universo, e eu falo não só pela SAF, eu falo por todas as secretarias do governador Carlos Brandão. Essa receptividade e esses ACT, esses acordos de cooperação técnica que são feitos, que antes eu não via tanto, mas hoje você entra nas secretarias, nas repartições públicas e está sempre lá alguém, né? Universidade dentro, na realidade, porque eu vejo que nós quando passamos pela parte acadêmica, né, que é de prática, cumprir as matérias, nós temos muita teoria, temos algumas práticas, mas por limitações próprias ou da própria instituição, nós nos limitamos apenas, né, a algumas atividades, alguns intercâmbios, visitas, congressos. Mas eu acho muito importante, eu recomendo a todos que estão ainda na universidade, todo o tempo estar ligado a uma empresa ou uma secretaria para poder ficar mais próximo, porque é lá dentro vendo a carência, por exemplo, nós estamos falando da SAF, onde é a principal carência, até nas áreas de concentração para você depois desenvolver um projeto, uma monografia. É na realidade, é no campo, é na Baixada, qual é o principal problema? Trabalhando dentro nas nossas regiões, qual é o perfil? É indígena, é quebradeira de coco. Então tem muitas questões que vocês fazendo estágio, vocês identificam, se apaixonam e desenvolvem uma monografia, depois vão para o mestrado, um doutorado, e voltam depois para a universidade para dar o retorno. Então é na vivência mesmo, é na prática que a gente não fica tão distante, não apenas na teoria. A gente vê lá a dificuldade que é em lhe tratar com o agricultor familiar. Nós conhecemos o professor Itaã e temos colegas também de curso. Labex, né? Isso, Laboratório Labex, de Extensão, é isso. E nossos colegas de curso que já estagiaram na SAF. Nós temos muitos colegas de curso que já estagiaram lá. Bom, é muito bom saber de todas essa oportunidade que temos, né? E, assim, temos ciência que um dos grandes desafios da agricultura, né, familiar é o acesso ao crédito, né? E também a questão de assistência técnica e ao acesso ao mercado. Sim. Quais são as estratégias que estão sendo implementadas para sanar isso, diminuir? Então, esses 3 gargalos que você apresentou é uma cadeia. Então, se ele não tem assistência técnica, ele não vai ter um fortalecimento na produção dele, ele não vai saber acessar, porque quando a gente fala em acesso ao crédito, nós estamos tratando com instituições financeiras, onde no mínimo ele tem que preencher uma planilha de Excel
e anexar documentos para se submeter a um financiamento. E, consequentemente, ele não vai ter o que botar no mercado. Então, para mim, o principal ponto para o fortalecimento e para o desenvolvimento da assistência técnica da agricultura familiar maranhense é o fortalecimento da assistência técnica. Assistência técnica é a instituição onde está dentro do campo fazendo toda essa articulação do que tem dentro de todas as secretarias e dentro da propriedade do agricultor. Então, a AGERP, ela é vinculada à SAF, nós trabalhamos em parcerias, a maioria dos projetos, eles são casados com assistência técnica. O sucesso está aí. Todos esses projetos que eu citei para vocês, eles são casados com assistência técnica. Porque se não tiver assistência técnica, o agricultor ele não tem como. A assistência técnica ela é responsável pelos ensinamentos a nível de campo, mas também por estar passando para ele o que é a política pública de fato. Né? Por exemplo, a emissão dos principais documentos para ele acessar uma política pública, como o CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, em substituição à DAP. Então, quem faz isso é a assistência técnica. Nós temos assistência técnica não só do Estado. Então, nós temos a Prefeitura com assistência técnica, nós temos os próprios bancos e os projetos e as empresas particulares. Então, o Estado ela tem uma missão, ele tem uma missão de estar fazendo toda essa articulação. Então eu vejo que o sucesso é esse fortalecimento da AGERP, fortalecimento das universidades, que a UEMA também faz, por meio do Laboratório de Extensão, Assistência Técnica. Nós temos empresas como a Tijupá, nós temos outras empresas que também, o INAPEM, que são empresas que estão no campo praticando assistência técnica. Então é uma rede as universidades, a UFMA de Chapadinha, ela lá no Baixo Parnaíba, ela atua também com assistência técnica. Nós temos empresas que estão de fora, com recurso alemão, como a GIZ, que é parceira nossa. Outra instituição, ISPN, que já está no Pindaré, trabalhando com a parte dos indígenas e quilombolas. Então, é a assistência técnica que eu digo de 100% de tranquilidade, que é o X da questão. O Estado tem que avançar para poder ter esse retorno todo. Acessar o crédito, colocar o produto do agricultor familiar no mercado, que às vezes todo mundo pergunta, poxa, eu vou no Mateus, não tem um produto da agricultura familiar maranhense. Tem a farinha de Bragança, tem outros produtos e nós também temos. Mas só que nós temos programas que tem que ser dado um passo à frente no Estado, como o Programa de Agroindustrialização da Agricultura Familiar, que é justamente o trabalho da formalização sanitária desses produtos. Então tudo isso, se chegar de repente na porta de um agricultor familiar, ele vai falar, não estou entendendo nada. Então é o extensionista, que está vinculado ao Estado, a uma empresa, que entra com o engenheiro agrônomo, porque a assistência técnica ela é multidisciplinar. Ela entra como assistente social, ela entra com antropólogo, engenheiro civil, ele entra com agrônomo, geógrafo, técnico agrícola, técnico em agroindústria, engenheiro florestal, então ela é multidisciplinar. Então a SAF ela fica tentando trabalhar, fazer todo esse arranjo para poder cumprir a sua maior missão, que é fortalecer o campo. Mas não é fácil. Sim. Também porque a gente precisa realmente conhecer a realidade de cada produtor, realmente, e assim também a gente conseguir levar a ajuda realmente que eles necessitam. Isso. Primeiro escutar. Isso. Você não pode chegar impondo. A SAF não pode chegar numa unidade de propriedade agrícola e dizer, aqui eu vou instalar um projeto de avicultura, se ele trabalha com farinha há muitos anos. Então a primeira questão que você tem que ter é você fazer um diagnóstico da área e escutar o agricultor, sabe? Ele tem a tradição dele, nós temos que respeitar a tradição, respeitar a cultura dele. Nós pedimos, o Estado pede permissão para adentrar a casa de um agricultor familiar. A gente escuta e vê dentro do que ele quer, se cabe em algum projeto nosso, para ficar confortável para todo mundo. Seria isso. Muito bom. Muito bom. Nós sabemos que falta pouco tempo para nossa COP30. Sim. E olhando para esse futuro, como você avalia o papel do Maranhão diante das mudanças climáticas e busca por soluções sustentáveis na agricultura? Então, a COP30 ela está aí, né, para puxar a nossa orelha, literalmente, e fazer mais um alerta para o nosso estado, vizinho aqui do Pará, né? Então nós estamos praticamente metade, né, é a Amazônia. Por isso eu tenho percebido o incentivo e a apresentação e o surgimento em busca da Secretaria de Meio Ambiente, principalmente da SAF, a SEDPOP, que trabalha com povos e comunidades tradicionais, a busca por projetos
o MMA está mais presente, os organismos federais estão mais presentes e dentro do Estado, para poder ver como é que está o avanço de indústrias que tragam um potencial, né, risco ao meio ambiente no estado do Maranhão, para poder nos fortalecer como Estado, dando estrutura e fortalecendo uma política pública de proteção, sabe, de resistência ao avanço do desmatamento, às grandes queimadas, participando e apresentando dentro das secretarias, da GERP, ITERMA, SEMA, SAGRIMA, que são secretarias afins ao campo, políticas que prezem por esse desenvolvimento rural sustentável. Nós não queremos que nada fique estagnado, nós somos radicais, não queremos que o campo pare. Não, ele tem que andar, mas ele tem que andar de uma forma sustentável, de uma forma que ele tire suas possibilidades econômicas, mas que ele preserve o meio ambiente. Ele pode fazer rodar o campo, mas de uma forma razoável, de uma forma legal, dentro da lei, sustentável. A palavra é assim: você tira seu sustento, você dá um passo à frente na produção, mas você preserva o meio ambiente, é sem prejudicar o meio ambiente. Então eu acho que na COP30 nós vamos apresentar, temos alguns avanços, temos, mas nós estamos, por apresentar, nós estamos com potencial maior ainda, depois de todos esses incentivos que estão vindo de fora, tipo assim, para socorrer. Eu percebi, não é porque está chegando a COP30 não, mas antes mesmo deste ano nós já fomos, o FIDA já está batalhando conosco há 8 anos, entendeu? E o MMA foi fortalecido agora nesse último governo e está vindo com boas propostas, a questão da recuperação das sementes crioulas, a questão do incentivo e do avanço dos sistemas de produções voltados para os povos indígenas. Não são porque eles são povos protegidos, mas eles precisam trabalhar, eles precisam avançar com a sua produção no campo, com a agroindústrias de farinha, respeitando a tradição. Mas nós já temos agroindústrias instaladas, eles já estão produzindo e nós vamos conseguir colocar o produto dele no mercado, respeitando a cultura e dando a segurança alimentar de quem vai comprar. Então tudo isso, graças a Deus, o Estado por si só não teria condições, mas está tendo muito apoio justamente para a gente ter essa resistência e manter, né, as tratativas que são feitas, os acordos que são firmados dentro das COPs, entendeu? Maravilha. Muito bom. Alessandra, a gente está caminhando para o final da entrevista, né? E a gente queria fazer uma dinâmica, topa? Vamos. A proposta eu topo. Eu vou beber água um pouquinho. A proposta é justamente a gente vai fazer uma pergunta e tem que responder com uma palavra. Vamos. Tá bom? Então a primeira pergunta é: um alimento que não pode faltar na sua mesa? Minha mesa, ovo caipira. Certo. Uma lembrança marcante do campo. Então, minha família é do campo, são de agricultores familiares, e minha mãe é de Tutóia, e nas férias, quando nós íamos para lá, eu acho que foi o que despertou eu fazer agronomia, foi mesmo o preparo da área para cultivo da mandioca. Plantio, colheita, que sempre tinha festa, e todas as tratativas eu via bem rústico, mas foi o gosto que eu tive da agricultura familiar. Sim, casas de farinha, essa questão. Conheço Tutóia. O maior desafio para o agricultor familiar? É ter acesso à política pública, é ter essa sensação de pertencimento, dele entrar num banco e ser bem aceito, dele ser bem recebido nas repartições públicas, chegar num gerente de banco de cabeça erguida e falar que quer fazer o financiamento, ter condição de dizer o que ele quer, dele saber a obrigação dele, saber o que é uma DAP, o que é um CAR, ele tem imóvel, não tem o que é que substitui esse documento da propriedade agrícola. E não quando ele pisa numa repartição, numa instituição bancária, é só um exemplo, sim, dentre outras. Ninguém querer atender porque sabe que vai dar trabalho, porque não entende de nada, não entende, não compreende. Então esse é o nosso maior desafio do Estado, é fazer o agricultor ter consciência da importância dele e saber que ele tem direitos dentro de todas as políticas públicas. Certo. Bom, uma palavra que define a juventude rural. Esperança, nele que nós depositamos a esperança de continuidade de projetos, toda a parte de fortalecimento de cooperativismo no campo, a questão de fortalecimento daquela família, as famílias elas enviam, as pessoas mais velhas, elas têm a impressão de que seria um castigo para o filho mais novo ficar lá onde eles ficaram.
Então, quando a gente chega para fazer um diagnóstico, eles falam, vocês têm quantos filhos? Tenho 3. Graças a Deus, nenhum está aqui sofrendo na terra. Então, tudo para São Luís. Então, a esperança é que eles venham para cá fazer uma administração veterinária, administração, antropologia, engenharia civil, arquitetura, e ter a consciência que eles podem sim voltar para a área deles e investir lá. A exemplo de Sul e Sudeste, onde as maiores agroindústrias vieram da onde? De famílias, de cooperativas familiares. A Perdigão, a Sadia, a gente falar, tudo cresceu desse. Não, são anos e anos de trabalho de base. E o Nordeste ele é muito carente, porque a nossa juventude ela tende a sair para buscar um rumo, né, um estudo, mas não volta, porque às vezes a própria família não quer porque acha que é castigo, e não é. É lá que é a terra deles, é de lá que eles vão crescer junto com a família, e o campo ele é riquíssimo. E pegando gancho justamente nesse sentido, gostaria que você passasse uma mensagem para os estudantes que querem atuar no campo. Queria dizer que aproveitem, é uma disciplina que todo mundo considera muito chata, a parte de economia rural, assistência técnica, extensão rural, sociologia rural. Aí ninguém quer fazer, aí ninguém vai, mas isso é chato, mas não é. É lá que a gente vai entender sociologia, economia, a extensão, é justamente quem habita o campo, é o ser humano, é a parte social, é a parte antropológica, porque o campo não está lá sozinho. Tem um ser, tem uma família, tem sentimento, que quer crescer, quer sair da miséria. Então, quem começa nesse campo entendendo dessa delicadeza, tendo essa sensibilidade com a família, dali ele vai entender, ele vai crescer em qualquer outra área, zootecnia, ele vai saber trabalhar a parte veterinária, ele vai crescer, vai trabalhar com sementes, tudo, porque ele sabe que tudo aquilo que ele está produzindo é para trazer um benefício para uma família, é para trazer um benefício para o ser humano. Então, isso eu recomendo e é o meu sonho, essa sensibilidade do profissional ao chegar na vida profissional. Você tem que chegar com um olho sensível, ganhar dinheiro é bom, mas nós também temos que trabalhar pelo social, pela pessoa que está lá recebendo tudo isso. É projetista, vai trabalhar para grandes culturas, mas lá no fundo você está prejudicando ou você está ajudando alguém? E o agricultor familiar maranhense, ele ainda é muito carente. Então eu faço o maior voto de todos que estejam finalizando, alguns vão para grandes empresas, né? Mas que boa parte saia para projetista, elaboração de projeto e bancos, mas também para a extensão rural, para a aplicação de políticas públicas no campo. Eu torço por isso. Bom, Alessandra, foi muito bom recebê-la aqui no nosso podcast, foi uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada por compartilhar e com nossos ouvintes sobre a Secretaria de Agricultura Familiar. E nós temos uma lembrancinha para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você tem algum convite para nos fazermos aos nossos ouvintes, fique à vontade. Fazer mais propaganda ainda da minha secretaria. Com certeza. Então, eu gostaria de dizer para a comunidade continuar buscando, continuar a SAF, o secretário, ele tem o maior prazer em receber os jovens. Vocês podem marcar entrevistas, vocês podem estar participando, convidando para projeto, para unir esforços, né? Às vezes vocês têm um projeto que não tem uma estrutura, ou o contrário, unir forças. E queria também dizer que nós temos feito o trabalho não só a nível de Maranhão, mas também a divulgação da agricultura familiar e seus produtos a nível nacional até internacional. E por meio do Consórcio Nordeste, nós temos achado bastante apoio. Faz 3 anos que nós fazemos a Feira Maranhense da Agricultura Familiar. Nós vamos para a 3ª edição e eu estou aqui justamente para convidá-los para a nossa 3ª Feira FEMAF e com uma diferença. O Consórcio Nordeste elegeu o Maranhão e além da Feira Maranhense nós vamos recepcionar a FENAFES, que é a Feira Nordestina, aonde estará aqui do dia 26 a 29 de novembro, fora o Maranhão, 8 estados maranhenses, trazendo seus produtos da agricultura familiar, artesanato, produto culinário e fora agricultores familiares para estar aqui. Então eu quero convidar já de antemão, fora que a programação cultural é maravilhosa, eu ainda não tenho, né, fechado. E além disso eu queria convidar para ir aqui, né, no nosso stand da SAF, onde nós estamos com uma feirinha com 15 empreendimentos da agricultura familiar. Nós temos também uma parceria que está dando certo, que é com a Vale, com a Estação de Conhecimento de Arari, onde eles trouxeram os 5 projetos, apicultura, sisteminha, a parte de punks e também a parte de apicultura. Nós estamos também com exposição de 3 equipamentos voltados para a agricultura familiar
E o melhor, música ao vivo todo dia. De 19 até as 23 nós temos música ao vivo, relembrando o forrozinho, o forró das antigas, das caloradas da UEMA. Então eu queria convidar vocês para lá, tá bom? Maravilha. E nós estaremos aí até domingo, até o dia 7. Iremos lá. Vamos. Então, tá aí o convite feito. Tem muita coisa para ser aproveitada. Tem sim. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do AgriPros Podcast, diretamente da Expoema, em São Luís. Continuem ligados no nosso canal para ficar por dentro dos próximos episódios e entrevistas, tá bom? Muitíssimo obrigado e até a próxima.